Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Nosso convidado de hoje é o vereador de Belo Horizonte, Fernando Borja, do PTdoB, líder da bancada evangélica da Câmara. Vereador, bom dia, bem-vindo à Super Notícia FM. Bom dia, meu querido. É um prazer estar aqui junto com você, Rodrigo e Delma. Bom, vereador, o senhor é líder da bancada evangélica da Câmara Municipal e é o autor do projeto Escola Sem Partido, projeto de lei municipal aqui em Belo Horizonte. Esse projeto está sofrendo muita resistência, até na Câmara Municipal mesmo. De onde veio a ideia do senhor para construir esse projeto? Veio dessa discussão nacional que a gente tem em torno disso? Bom, primeiramente eu gostaria de deixar algo muito claro aqui, que anda acontecendo demais em Belo Horizonte. Não existe esse negócio de bancada evangélica. Existe o grupo de pessoas que tem os mesmos tipos de padrões morais e cristãos e que se uniram. É claro que muitos evangélicos, espíritas e católicos também estão. Então, esse primeiro momento eu gosto muito de deixar bem claro, porque as pessoas tentam colocar no nosso meio de que existe uma disputa. São evangélicos contra, talvez, LGBT. São evangélicos contra a esquerda. Isso não existe. Eu gostaria de deixar isso muito bem claro, que isso é simplesmente uma artimanha para tentar colocar nós e eles como se fosse alguém a favor e outro contra. Existem pessoas normais, de famílias, e que têm o interesse de que alguns projetos caminhem de acordo com as suas convicções. Apenas isso. Agora, o Escola Sem Partido, ele foi inspirado realmente no projeto Escola Sem Partido que existe hoje em Brasília e já está hoje sendo discutido em centenas de cidades e estados do Brasil. O projeto, ele visa que se acabe, ou se ao máximo possível, todo tipo de doutrinação que exista nas escolas públicas. Por quê? Porque todos nós estamos cansados de saber de que existe a doutrinação dentro de qualquer escola. Hoje um professor, eu posso apresentar para vocês vídeos e relatos de professores junto com o sindicato, junto com diretores, mobilizando os alunos de 12, 13, 14 anos de idade para sair de sala de aula, para ir numa esquina em horário de aula, para panfletar contra algum tipo de governo. Então você imagina em Minas Gerais, talvez, na Afonso Pena, ali com o Brasil, alguma criança de 12, 13 anos e no horário de aula, uniformizado, panfletar contra o Pimentel? Isso é um absurdo. Isso aconteceu e acontece. Temos vídeos em Belo Horizonte de um professor de filosofia falando no meio do público das crianças sobre a PEC número tal, que isso vai cortar benefício daquilo e tudo outro. O seu futuro de vocês não está mais garantido. Um professor mobilizando criança de 12, 13, 14 anos, falando isso com veemência, falando isso com emoção, qual criança que não é influenciada a ir para a rua e depois ficar manifestando contra o governo federal? A escola é o local, um ambiente seguro, onde a família coloca a sua criança para obter conhecimentos. Ele vai ouvir opiniões de professores, vai ouvir algo que o professor tem mais interesse ou menos interesse, não há problema. Mas doutrinação massiva, diariamente, na aula, no momento que o aluno tem a atenção cativa ali ao professor, qualquer pessoa que utilizar aquilo com interesses particulares, nós não queremos. Mas o que o projeto prevê? Punição para professores que têm essa atitude? Esse é o fato mais interessante que existe. O projeto em si, ele não tem nada de mais do que colocar numa sala de aula um cartaz e nesse cartaz colocando os deveres do professor. Olha que coisa mais curiosa. Olha para você ver. Perdão. Deveres do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções, preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas ou partidárias. 2. O professor não favorecerá, não prejudicará, não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas. 3. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 4. Ao tratar das questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, com as mesmas profundidade e seriedade, as principais versões, opiniões, teorias, perspectivas concorrentes. 5º,
O professor respeitará o direito dos pais que os seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isso é lei, isso foi assinado pelo Brasil. O professor não permitirá que os alunos assegurados nos itens anteriores sejam violados em seus direitos pela ação de outros alunos ou outros funcionários ou então outros professores. O que é que tem de mais em 6 parágrafos dizendo que são deveres do professor? Tem algo estranho. Mas se o professor não cumprir essas orientações, como é que fica, vereador, já que a lei prevê a colocação do cartaz? Aqui que fica o ponto mais interessante. O que nós mais queremos é que criança e adolescente saibam os seus direitos. Se o aluno que estiver na sala de aula souber que essas são as obrigações do professor, ele terá na mente dele uma trava de proteção. Opa, esse professor está fazendo algo além do que ele deveria. Esse professor está tentando colocar na minha mente condições, padrões, filosofias que minha família não concorda. Espera aí, professor, eu não posso concordar com o senhor nesse ponto ou naquele ponto. A criança tem nela um filtro moral que ela vai acabar desenvolvendo quando ela sabe que os professores têm direitos e deveres também. Vereador, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a questão do Conselho Municipal LGBT que está prevista na reforma administrativa da Prefeitura, do prefeito Alexandre Calil, e o senhor se posicionou contra isso, contra a criação desse Conselho Municipal LGBT. Gostaria de saber o porquê. São apenas privilégios, apenas por causa disso. Eu vou dar um exemplo para você. Já existe hoje em Belo Horizonte uma segunda gerência, uma terceira gerência, um fundo de defesa das minorias, o Conselho Municipal de Assistência Social, um programa de combate à homofobia e um departamento, um outro departamento LGBT que foi criado agora pelo Calil. Ou seja, eu mostro para vocês que somente no Conselho de Assistência Social existem mais de 630 mil, ao total é 1,5 milhão, mas só nesse local existia mais de 630 mil reais para fazerem ações de defesa e promoção LGBT. Nessa mesma comissão, nesse mesmo secretaria, só existe 100 mil reais para combate a drogas em Belo Horizonte. Nessa mesma, só existe 147 mil para defesa de mulheres que sofrem violência. O LGBT recebe 6 vezes mais do que Belo Horizonte tem hoje para o combate às drogas. E quantas pessoas nós temos na rua hoje, morando na rua? Mais de 5 mil. Então, nós não temos um conselho. A causa LGBT é uma questão financeira. De jeito nenhum, nós não temos nada contra eles. O que nós estamos provando e provamos é que tem dinheiro demais alocado para fazer o quê? Aí me perguntaram, não, mas esse pessoal que nós temos lá, eles precisam de mais o quê? Ou se é um problema de incompetência dessas pessoas que estão em todos esses cargos fazendo a promoção LGBT em Belo Horizonte, ou tem alguma coisa errada. Ou seja, o que nós provamos é que é privilégio, é diferente uma coisa da outra. Se mostrar a necessidade, eu vou dar um exemplo para você. Agora há pouco tempo se provou que menos de 70 pessoas mudaram o nome social em Belo Horizonte. Vamos acompanhar, 70 pessoas. Nós temos 26 mil pessoas surdas em Belo Horizonte. 26 mil. Quanto que está gastando só com os surdos em Belo Horizonte? Nada. Quanto que está gastando com quase 6 mil moradores na rua? Isso não aparece. Então, na hora que coloca, tem uma promoção LGBT, nós queremos fazer o conselho LGBT. Para quê? Muitas pessoas LGBT morrem em Belo Horizonte. Quantas? Quais os nomes? Agora, nós estamos vendo a violência acontecendo para todo lado. Só em Belo Horizonte, eu trouxe aqui essa notícia aqui, ó. No governo de Minas faz um balanço sobre a violência de 2017. Tá bom. Na hora que eles pegam os níveis da violência, achei super interessante. A única coisa que aumentou em violência, eles deram a notícia maravilhosa, diminuiu vítima de homicídio, diminuiu homicídio tentado, lesão corporal, mas 2 coisas cresceram. Estupro de vulnerável consumado e estupro de vulnerável tentado. São crianças e adolescentes que estão sofrendo mais violência. Cadê o programa da prefeitura para poder ajudar essas crianças? Cadê o programa da prefeitura para ajudar os que estão morando na rua?
Cadê o programa da prefeitura específico para ajudar milhares de surdos que nós temos? Ah, não, nós queremos dinheiro para poder montar uma secretaria LGBT. Ô, gente, se precisar, se for provado que existe uma necessidade, existem 15 mil LGBT em Belo Horizonte e mais de 2 estão sofrendo violência por semana. Em vários casos que aconteceram em Belo Horizonte, falaram que era causa LGBT. A última vez que morreu um travesti em Belo Horizonte foi que ele estava extorquindo um cliente na avenida, eu esqueci qual avenida, se era lá no final da Cristiano Machado. Foi isso que apareceu. Vereador Fernando Borja, muito obrigado pela entrevista. A gente hoje está com o tempo mais reduzido aqui. Gostaria de agradecer a sua participação no Café com Política. Eu que agradeço com muita alegria e satisfação, Rodrigo.